Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma dica de alemão para vocês. Espero que vocês estejam bem. Nós estamos bem, tá? A Berlínguas funcionando a todo vapor, nossos cursos, nossas aulas particulares, né? Talvez até por isso nós deixamos de fazer alguns vídeos, né? Normalmente a gente divulga um vídeo, uma dica de alemão por semana e já faz um tempinho, né? Da nossa última dica, algumas pessoas até me mandaram mensagens perguntando, poxa, onde é que estão as dicas, por que, né, vocês sumiram, ou você sumiu no caso. Não, eu não sumi não, eu estou aqui trabalhando bastante, trabalhando muito, né, e eu vou chamar essas mensagens, assim, algumas mensagens assustadas, e é exatamente esse o tema da nossa dica de hoje. Eu quero trabalhar um pouco com vocês, explicar para vocês um pouco o uso do verbo assustar ou estar assustado em alemão. É uma dica assim, uma questão, tem bastante detalhes em torno deste verbo e eu acho que vale a pena fazer um vídeo a esse respeito, porque nem todos os alemães, inclusive os nativos, cometem ali um erro. Eu acho que seria interessante então trabalhar isso, pegar esse gancho, né, das mensagens e trabalhar com vocês nesta dica o verbo assustar ou estar assustado em alemão, tá bom? Vamos lá então, vamos para a nossa dica de hoje. Então, primeiramente, vamos falar do verbo em si, né, do significado do verbo. Para a gente não esquecer mais, basta lembrar de um desenho animado chamado Shrek, tá? São figuras verdes, feias, né, vamos dizer assim, que criam um certo medo, geram um certo medo e assustam, mas eles são muito simpáticos, né? Não tem nada de assustar lá, mas apenas a figura mesmo, né? E o verbo alemão é o verbo erschrecken, tá? Então, de Shrek, nós chegamos em erschrecken. Eu não sei se tem uma ligação, né, de uma com a outra, tanto é que o adjetivo, né, terrível, é schrecklich em alemão. Então, poderia até dizer que se trata de uma figura horrível, né, terrível, schrecklich, não sei, tá? Não sei se tem uma ligação, mas para nós agora acho que vai fazer todo sentido. Então, não esqueçam, né, do Shrek e do verbo assustar, erschrecken. Bom, então para fazer a diferença, né, para a gente perceber onde é que está o erro comum, cometido inclusive pelos falantes nativos, eu preciso fazer rapidamente um paralelo com a língua portuguesa, tá? Acho que aí dessa maneira fica bem claro para a gente, tá bom? Então, primeiramente, se nós utilizarmos o verbo erschrecken no sentido de assustar, somente assustar, né? Quer dizer, no sentido ativo, quer dizer, eu assusto, tá? Esse verbo é considerado um verbo regular, quer dizer que a conjugação dele nunca muda, tanto no presente, quanto no passado pretéritum, quanto no passado perfect, tá? Então nós temos lá, é um verbo inseparável, né? Então nós dizemos ich erschrecke. No passado pretérito nós temos o erschreckte, tá? Com um te no final. E no passado perfect nós temos ich habe erschreckt, tá? Então nesse caso em específico o verbo precisa apenas de um complemento acusativo, tá? Ich erschrecke dich, ich erschreckte dich, ich habe dich erschreckt, tá bom? Então, esse é um aspecto, né, do verbo erschrecken. O outro aspecto é o aspecto passivo, tá? Que é ser assustado por alguém, ou estar assustado, tá? Por algum motivo, tá bom? Quando a gente usa, então, o verbo erschrecken no sentido passivo, quer dizer, assustar-se, né? Comparando de novo com a língua portuguesa, este verbo passa a ser um verbo irregular, tá? Quer dizer, a conjugação dele muda completamente, a vogal, tá? A raiz, ela muda completamente
E seguimos na conjugação, a mesma conjugação de verbos conhecidos, como o verbo sprechen, em que no presente o E muda para I, no passado pretérito muda-se na vogal, muda para A, e no passado perfect a vogal muda para O, tá? Então nós temos, por exemplo, ich erschrecke, mas nós temos du erschrickst. No pretérito nós temos ich erschrak, e no passado perfect nós temos ich bin erschrocken, tá? Então não é mais com haben, é com o sein, tá? E muda-se completamente, né? A forma passa-se então uma forma irregular. E onde é que está o erro comum cometido pelos falantes nativos? Eles misturam tudo, tá? Eles colocam então é muito comum dizer eu me assustei, né? Muito comum ouvir por aí, de novo, de falantes nativos, ich habe mich erschrocken, tá? Então aí nós temos a mistura do aspecto regular do verbo com o aspecto irregular do verbo, e ainda às vezes aparece o pronome reflexivo na jogada. Então nós precisamos separar. É o mesmo verbo, quando ele é considerado regular, então é o verbo assustar. Quando ele é considerado irregular, é o verbo assustar-se, tá? Então, no alemão, a diferença é apenas no regular ou no irregular, tá? Bom, dê uma olhada na descrição deste vídeo, eu coloco rapidamente lá a conjugação, né, deste mesmo verbo, de um verbo só, na forma regular e na forma irregular, para vocês darem uma olhadinha na diferença, tá? Bilínguas deseja a todos bons estudos!